A paz do Senhor, irmãos, que todos estejam na graça de Deus, amém? Eu vou entrar hoje aqui novamente, né, com a continuação da nossa palavra. Que Deus possa nos abençoar, nos guardar através dela. São palavras vindas de Deus, né, do Espírito Santo. São palavras que foram escritas e manuseadas com as mãos do Senhor, com seus servos, que nós possamos nos guardar cada vez mais através dessas palavras e conhecer mais um pouquinho, né, do nosso livro bíblico, que é a verdadeira palavra de Deus, que nós possamos estar com mente, coração, corpo e alma totalmente ligado em Deus. No Números, né, livro de Números, capítulo 8, falando sobre as lâmpadas. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: falarão e lhe diga, quando acenderes as lâmpadas, as 7 lâmpadas iluminarão o espaço da frente do candelabro. E Arão fez assim, acendeu as lâmpadas do candelabro para iluminar o espaço em frente, como o Senhor ordenou a Moisés, e esta era feita de candelabro de ouro batido a martelo. Desde o seu pé até as suas flores era de ouro batido a martelo. Sobre os levitas, sobre as lâmpadas, o modelo e a palavra de Deus, não devemos nos desviar desta palavra. As flores que os 6 ramos nos 2 lados das hastes representam aparecem a vida do crente somente quando estes ramos estão aproximadamente em Cristo e as hastes no central, que é a representação das lâmpadas. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma os levitas e entre os filhos de Israel e purifica-os. E assim lhes farás para purificá-los, asperge sobre eles a água, asperge sobre ele as águas da expiação, e faz passar a navalha sobre toda a sua carne, e lavarão as suas vestes, e serão purificados. Asperge sobre eles as águas é um tipo de palavra de Deus, a água tirada do lavatório de bronze. Sobre as vestes que serão purificadas, são os atos de barbear e lavar, simbolizam a santificação que só aconteceria verdadeiramente com o advento do Espírito Santo em uma nova dispersação depois da cruz. Logo tomarão um novilho, ofertas de alimentos, flor de farinha amassada com azeite, tomarás outro novilho para expiação do pecado, e farás chegar os levitas diante do tabernáculo do testemunho. E quando houveres feito chegar os levitas diante do Senhor, que é perto do altar de bronze, os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. Arão oferecerá os levitas diante do Senhor por ofertas movidas, oferta alçada, pelos filhos de Israel, e servirão o ministério do Senhor. Foram contados mais de 8.000 levitas. Portanto, provavelmente, os líderes entre eles se moviam de um lado para o outro junto ao altar, símbolo da oferta alcançada. Agora eles pertenciam ao Senhor e deviam fazer o serviço para ele. E os levitas porão a sua mão sobre as cabeças dos novilhos, transferindo simbolicamente os seus pecados para os novilhos, tipo simbólico de Cristo, o qual levaria sobre si os vossos pecados na cruz. E ofereceram tu uma expiação e outro holocausto ao Senhor para fazer expiação dos levitas. E farás apresentar os levitas diante dos seus filhos, e os oferecerás a oferta do Senhor. Assim separarás os levitas destes, os filhos de Israel, e serão meus levitas, para servir somente ao Senhor. Anteriormente, parece que o Senhor tinha designado que os primogênitos varões lhe serviriam nessa função, mas os substituiu pelos filhos de Levi, quer dizer, os levitas. Porque meu é todo o primogênito entre os filhos de Israel. Assim os homens como tinham de animais
Desde o dia em que eu feri e a todo primogênito na terra do Egito, edifiquei-os para mim. O primogênito, num sentido, era um tipo de Cristo, o qual seria o primogênito entre muitos irmãos, e que representava Cristo como o autor da salvação. Os levitas tomaram o lugar dos primogênitos com respeito ao serviço do santuário. A ideia de que os levitas reconciliam os filhos de Israel tem a ver com o fato que eles serviam um terreno santuário, tendo como seu propósito central o altar de bronze e os sacrifícios. Todos os crentes que ajudam a levar a mensagem da cruz a um moribundo entram na mesma categoria. Paulo disse isso. O único que interpõe entre o povo é a praga, e a praga é Cristo na cruz. Quando se fala aqui nesse versículo, né, que todos os crentes que ajudam a levar a mensagem da cruz a um mundo moribundo entram na mesma categoria. Paulo disse isso, Filipenses 4, 17 e 19. O único que se interpõe entre o povo e a praga é somente Cristo. Somente Cristo, quer dizer, o único que pode nos tirar das tentações e nos livrar de toda cilada do inimigo é Cristo. Nós temos que se voltar para Deus. Somente Ele pode nos salvar, somente Ele pode nos ajudar a passar pelo vale, a passar pelo deserto, porque ninguém hoje, nenhum crente, nenhum cristão passa pelo vale. Meu Deus, me perdoa, Senhor. Que tentação, Jesus. Repreende, Pai, em nome de Jesus, repreende. Perdão, irmãos, que eu estou numa abrição de boca que é inexplicável. O único que pode nos libertar do vale, do deserto, das aflições, dos problemas do dia a dia, é somente Deus. Só Ele pode nos livrar dessas tentações. Toda potestade, todo principado, nós somos livres delas porque Deus está conosco. E para que Deus continue e permaneça conosco, nós temos que ser fiel a Ele. Nós temos que servir a Ele. Irmãos, eu não prego outra coisa a não ser para que vocês entendam que nós, seres humanos, não somos nada sem Deus. Deus, Ele é tudo sem nós, mas nós não somos nada sem Ele. E não há outro caminho a Deus que não seja os caminhos dEle. Não há outro caminho para a salvação que não seja Deus. Não há como nós nos livrarmos de todos os pecados se nós não nos entregarmos a Deus. Confesse seus pecados a Deus, peça perdão dos seus pecados. Se redima com Deus, que é isso que Ele quer de nós. Ele quer que nós nos aproximamos dEle. Nós cristãos, irmãos e irmãs, temos que buscar a Deus, temos que ter essa intimidade com Ele todos os dias. Independente do que você for, do que você passar, onde você for, consagre a Deus todos os seus projetos, porque somente Ele pode nos dar a vitória. Somente Ele pode nos guardar, somente Ele pode nos livrar de todo o mal deste mundo. Porque se não fossem as misericórdias de Deus, irmãos, nós já teríamos sido consumidos nesta terra. Moisés e Arão e toda a congregação do filho de Israel fizeram os levitas conforme a todas as coisas que ordenou o Senhor a Moisés a respeito dos levitas. Refere-se somente à época em que o tabernáculo devia ser instalado. Se qualquer um que fosse nos dois sacerdotes entrasse em qualquer outro momento, seria morto. Eles fizeram o tabernáculo, irmãos, e ali teria que ter uma lei, uma ordem. Teria o tempo de você entrar, teria o tempo de você se consagrar, teria o tempo de você orar, interceder, porque tudo é no tempo de Deus. Então, eles tinham que aguardar o tempo de Deus, as ordens de Deus para fazer algo no tabernáculo. Porque se eles fizessem fora disso, eles seriam mortos. Serviço levítico. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: este é o ofício dos levitas da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazer o serviço do tabernáculo no testemunho.
Aqui foi mudada a idade mínima do ministério de Levítico de 30 para 25. E durante a época de Davi, ela foi mudada para 20 anos. Aos que tinham mais de 50, foram dadas uma responsabilidade honoríficas, para que eles tivessem lugar em algum posto da casa de Deus. Talvez pela idade, né, irmãos? Deus estava ali especificando a idade dos mais jovens com a idade dos mais idosos. E os serviços, né? Os serviços, talvez os serviços mais pesados seriam para os jovens e os serviços mais leves seriam para os idosos, porque os idosos não tinham mais a capacidade e a força que um jovem tinha, né? Apesar que naquela época lá, os idosos, eles tinham muita força, muito vigor, né? Porque Deus dava muita vida para eles, né? Não somos como nós hoje, né, irmãos? Nos dias de hoje, nós já não somos mais tão saudáveis como aquela época, né? Que o pessoal tinha saúde, tinha vigor, tinha força. No capítulo 9 fala sobre a Páscoa. Quando o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: os filhos de Israel celebrarão a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, entre as 2 tardes, celebrareis o seu tempo, conforme todos os seus ritos e conforme todas as suas leis celebrareis. A redenção pelo sangue era a fundação da fé deles e também é o fundamento de nossa experiência cristã. Limpava a consciência restaurada, a alma inspirava os cânticos e as festas de Canaã. Nunca neste mundo, nem no que por vir, alcançará os homens redimidos em grau de santidade que lhes permitisse fazer do sangue precioso de Cristo. A indicação é de que seria a última vez que eles celebrariam a Páscoa no deserto, após um período de aproximadamente 40 anos, ao levarmos em conta que eram aproximadamente 3 milhões de pessoas. Não sabemos exatamente como elas preparavam esta Páscoa, considerando-se o rio de sangue que deve ter sido derramado no altar. Acredita-se que isso requereu mais de 100 mil cordeiros. Tudo isto nos diz que o preço da nossa salvação não foi barato. E Moisés, os filhos de Israel, falou para que celebrassem a Páscoa, e celebraram a Páscoa no primeiro mês, os 14 dias do mês, entre as 2 tardes no deserto do Sinai, conforme todas as coisas que ordenou o Senhor a Moisés, assim fizeram o filho de Israel. E houve alguns que estavam imundos por terem tocado em alguns mortos e não puderam celebrar a Páscoa. E lhes disseram também aqueles homens: nós somos imundos por causa de um morto, porque seremos impedidos de oferecer oferta ao Senhor a seu tempo entre os filhos de Israel. E Moisés lhes respondeu: esperai e ouvirei o que ordenará o Senhor a respeito de vós. Que todos os crentes saibam que devemos ter a mente do Senhor em todas as coisas. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: qualquer que vossas gerações, que for imundo por causa de algum morto, eu estiver de viagem longe de vós, celebrará a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, ao 14 dia, entre as 2 tardes, celebrarão com pão e levedura e ervas amargas comerão. Significa que podem comer da ceia pascual 1 mês mais tarde. Se eles estiverem imundos, teriam tempo para purificarem. Se eles estivessem em viagem, poderiam retornar antes do tempo estabelecido e então comê-la. Não deixareis nada dele pela manhã, nem quebrarão ossos algum, conforme todos os ritos da Páscoa celebrarão. Mas o que estiver limpo e não estiver de viagem, deixar de celebrar a Páscoa, a tal pessoa será extirpada do meu povo, porquanto não ofereceu o seu tempo à oferta do Senhor, tal como levará seu pecado. E se morar convosco algum peregrino, também celebrará a Páscoa do Senhor, conforme o rito de Páscoa, conforme as suas leis, e fará o mesmo rito. Irmãos, aqui nessa parte que fala: e tal pessoa será extirpada do seu povo, porquanto não ofereceu o seu tempo à oferta do Senhor. Olha aqui. Aqui, às vezes, muitos crentes, muitos cristãos, às vezes, querem entrar na palavra de Deus
ou talvez levar a mensagem de Deus e querem levar de qualquer maneira. Às pressas, preocupado com algo para fazer, preocupado com algum a fazer. Só que aqui nessa parte fala que nós temos que oferecer o nosso tempo, e que seja o nosso melhor tempo, para que nós possamos ter uma intimidade com Ele. Na história que nós vamos chegar lá, né? Na parábola de Marta e Maria, Jesus chegou à casa de Maria e Maria o recebeu na porta e logo sentou na sala e sentou aos pés de Jesus. Maria deixou todos os afazeres, Maria esqueceu o que tinha para fazer em casa, não se preocupando com nada, apenas preocupada em ouvir a palavra com Jesus, conversar com Jesus. Mas Marta, por sua ansiedade, preocupada com os afazeres, preocupada com a casa, não tirou o tempo dela para se sentar como Maria fez para ouvir. E é isso que Deus quer de nós, que nós possamos ter tempo para Ele, que nós possamos ouvir a palavra, que nós possamos ler a palavra, que nós possamos orar, interceder e esquecer bens materiais, esquecer que tem algo para fazer. Claro que tem aqueles que trabalham, mas eu tenho certeza que mesmo naquele período de trabalho de vocês, quando vocês chegam em casa, vocês podem tirar um tempinho para falar com Deus, um tempinho para estar sentado aos pés de Jesus, como Maria fez. E assim somos nós hoje, nós temos que fazer isso. Nós temos que tirar esse tempo com Deus, amém? E no dia em que o tabernáculo foi levantado a nuvem, cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde havia sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. E assim era continuamente a nuvem que cobria a noite e a aparência do fogo para cobrir o dia. Cobria a noite com a aparência de fogo. O testemunho era o decálogo escrito das suas tábuas. A lei moral que repousa ao coração do judaísmo. A tenda do testemunho era o lugar santíssimo na qual a arca morava. Este fenômeno sobrenatural não era transitório, e sim permanente, pelo menos enquanto os israelitas estavam no deserto. E conforme ele levava a nuvem no tabernáculo, os filhos de Israel partiam, e do lugar onde a nuvem parava, ali acampavam os filhos de Israel. Assim foi, guiados por Deus. Os filhos de Israel foram guiados por Deus durante 40 anos, né? Guiado por uma nuvem, que de dia era uma nuvem de fumaça e de noite seria uma nuvem de fogo. A noite para clarear o acampamento e o dia para guiá-los, continuar guiando, como diz. Deus não nos deixa passar pelo deserto sozinho. Deus não nos deixa passar pelo vale sozinho. Se Ele te colocou lá, Ele vai te tirar. Se Ele sabe que te colocou no vale ou te colocou no deserto, Ele vai ter a hora certa para te tirar de lá. Então, cabe a nós termos paciência, sabedoria e crer que tudo Deus fará em nossas vidas. No capítulo 10, fala sobre as suas trombetas. O Senhor falou a Moisés: faze de ti suas trombetas de prata, de obra batida de martelo, e as farás, as quais servirão para convocar a congregação e para fazer mover o acampamento. As duas trombetas ilustravam o Antigo e o Novo Testamento, foram feitas uma peça só. E o seu testemunho da hoste de Israel, não importa o quanto variasse a mensagem, era o seu propósito era, primeiro, reunir o povo ao redor do tabernáculo, e segundo, fazer o povo se mover de Canaã. Cada vez que as trombetas eram tocadas, ou eram para se reunir diante do tabernáculo para se haver com o Pai, ou quando eram tocadas as trombetas para que os filhos levantassem acampamento para seguir caminhada até a terra de Canaã, a saída do Sinai. E aconteceu que no segundo ano do mês, ao 20 dia do mês, que a nuvem se elevou ao tabernáculo do testemunho, e moveram os filhos de Israel, e segundo a ordem da marcha, partiram do deserto de Sinai, e parou a nuvem no deserto de Parã. E assim partiram por primeira vez, conforme dito o Senhor por intermédio de Moisés.
sobre a ordem da marcha. E a bandeira do acampamento dos filhos de Judá começou a partir primeiro, segundo os seus esquadrões. Nasson, filho de Aminab, era sobre o seu exército, sobre o exército da tribo dos filhos de Zaqueu e sobre o exército dos filhos de Zabulon. E depois estava já desarmado o tabernáculo, moveram os filhos de Geson e os filhos de Merari, que levaram o tabernáculo. Logo começou a partir a bandeira do acampamento de Rubem, sobre o exército dos filhos de Simeão, e logo começaram a partir coatitas, levando o santuário, e enquanto estes vinham, os outros levantaram o tabernáculo. E depois começou a partir da bandeira acampamento dos filhos de Efraim, depois das tribos dos filhos de Manassés, sobre o exército dos tribos dos filhos de Benjamim. Logo partiu a bandeira dos filhos de Dan, sobre o exército da tribo dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Oriã, e sobre o exército dos filhos de Naphtali. E essas são as ordens das partidas dos filhos de Israel, segundo os exércitos, quando partiu. Então disse Moisés ao Babe, filho de Reuel e Medianita, sobre o de Moisés: nós partimos para o lugar no qual o Senhor disse: eu vos darei, vem convosco que te faremos bem, porque o Senhor falou bem a respeito de Israel. E ele, porém, respondeu: eu não irei, mas sim partirei a minha terra e a minha parentela. Olabe neciamente recusou unir-se ao povo de Deus. Assim, os seus descendentes quase pereceram como resultado da tolice de seu antepassado. Onde estiver, o Senhor é onde devemos desejar estar. Temos que estar diante de onde Deus está. Temos que estar na presença dele, independente de onde estejamos. Nós temos que estar na presença de Deus. Porque se não estivermos na presença de Deus, nós padeceremos, nós sofremos, nós passamos por aflições e passaremos sozinhos. Não podemos passar por isso sozinhos, temos que passar na presença de Deus, para que nós possamos ser guardados por Ele. E disse-lhe: te rogo que não nos deixes, porque tu sabes do nosso alojamento no deserto e nos servirás de guia. E será que, se vieres conosco, quando acontecer o bem que o Senhor nos tem que fazer, nós também te faremos bem. Assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, a arca de aliança do Senhor foi diante deles, a caminho dos 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, desde que partiram do acampamento. E acontecia que, movendo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e seja dissipado todos os teus inimigos, e fuja da tua presença os que te aborrecem. E quando ele pousava, dizia: volta, Senhor, para os muitos milhares de Israel. No Salmo 68 parece ter sido escrito como resultado desta oração de Moisés: que todos sempre saibam que a nossa fé, se a nossa fé estiver firmemente ancorada na cruz de Cristo, dando ao Espírito Santo a liberdade de ação para operar dentro da nossa vida, os inimigos certamente serão espalhados. Na arca de a nuvem se moveram em conjunto para a frente. Era Deus onipotente que se ia diante deles com a vitória. Quando a arca da nuvem descansavam, era Deus de toda misericórdia que se voltava para proteger e abrigar os seus. Capítulo 11. Aconteceu que o povo queixou, falando mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, se acendeu a sua ira, e se acendeu entre eles o fogo do Senhor, consumiu os arredores do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. E chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendeu entre eles, devido à incredulidade deles. O mais incrível aqui, irmãos, que nós vemos aqui na palavra, desde lá do princípio de tudo, né? O povo já era rebelde. Porque o povo sabia que Deus estava com eles a todo tempo, que Deus estava o acompanhando. Aquela nuvem de fumaça representava Deus, aquela nuvem de fogo representava Deus, todo o tabernáculo representava Deus, que estava diante dos olhos deles, dos filhos de Israel. E ainda assim eles tinham a incredulidade de não querer acreditar que Deus era por eles. E o vulgo se misturou no meio do povo
teve um grande desejo. Este vulgo eram os egípcios que tinham saído do Egito com Israel. Isto prova o fato de que, embora estivessem em Israel, eles não eram de Israel. Eles tiveram um grande desejo de comer, registrando o seu contentamento com o que o Senhor havia provido. As queixas, como aqui, geralmente ganham a simpatia dos contrariados. Os filhos de Israel voltavam a chorar e disseram que quem nos dará carne a comer? Lembrando dos pescados que comiam os egípcios de graça, dos pepinos, dos melões e dos porros, e das cebolas e dos alhos. E agora nossa alma seca. Não há nada a não ser maná que se vê diante dos nossos olhos. Era o maná como semente de coentro, e a sua cor como os de bidélio branco, né? Espalhavam-se o povo e o recolhiam, e moíam em moinhos, ou pisavam um grão, e o coziam em panelas, e o faziam deles bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite novo. E quando descia o orvalho sobre o acampamento, durante a noite o maná descia sobre ele. Parece haver pouca ou nenhuma conexão entre o orvalho e o maná. Quando o orvalho evaporava pela manhã, deixava um depósito de maná sobre a terra. A queixa de Moisés. E ouviu Moisés o povo que chorava por suas famílias, cada um à porta da tua tenda? E o furor do Senhor se acendeu grandemente e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: por que tem feito mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, vistos que tem disposto sobre mim a carga de todo este povo? Concebia eu, porventura, todo este povo, gerei eu, para que me digas, levanta-o em teu seio, como leva uma criança que mama a terra na qual jurastes teu pai, aos seus pais. De onde tenho eu carne, comida, para dar a todo este povo, porque choram para mim, dizendo, dai-me carnes para comermos. E não posso suportar todo este povo, pois o mesmo é muito pesado para mim. Pelo visto, o conselho de Jetro parece, em última instância, ter surtido nenhuma consequência, e de fato não teve consequência alguma. Como Elias, Moisés, com raiva, pede a Deus que o mate de uma vez, e ainda assim a estes dois homens apareceu a Deus da glória sobre o monte da transfiguração. Irmãos, para vocês verem que provação, aflição, todos nós passamos. Moisés, ele era guiado pelas mãos do Senhor. Moisés, ele falava com o Senhor. Deus falava com Moisés. E ainda assim, sobre tudo isso, ele passava por aflições, ele passava por tentações, ele passava por medo. Ele chegou ao ponto de pedir a morte, porque ele não estava mais suportando tanta prova que ele tinha que passar. Assim somos nós hoje, irmãos. Às vezes nós não suportamos a prova. Mas quando, vamos botar um exemplo de nós estarmos na escola e temos que fazer uma prova. Independente de você querer ou não, você tem que fazer a prova, né? Você tem que passar pela prova. E se você passar pela prova, você vai ter o resultado lá na frente. Se você não fizer a prova conforme Deus quer, ou você vai ser aprovado, ou você vai ser reprovado. Então, essa é a nossa prova todos os dias constante. Ela é constante em nossas vidas. Nós temos provação todos os dias e essas provas nós temos que passar firme e forte. Como que nós passaremos firme e forte sobre a prova? É pedindo discernimento e sabedoria a Deus, para que nós possamos passar por essa prova. Nós não sabemos o dia de amanhã, irmãos, nós sabemos o hoje. Nós não temos que ficar ansiosos pelo dia de amanhã. Nós temos que fazer tudo o que nós temos que fazer hoje, para que Deus possa nos abençoar, Deus possa nos guardar e que nós possamos mostrar a Deus a nossa confiança a Ele. Nós temos que ser confiantes. Sobre os 70 varões. Então o Senhor disse a Moisés, ajunta os 70 homens de anciões de Israel, que tu sabes que são anciãos do povo e seus principais. E traze-os para a porta do tabernáculo do testemunho e espere ali contigo. Foram escolhidos por Deus e não por Jetro. Acredita-se que o sinétrio
o corpo governante de Israel surgiu com 70 anciões. E eu descerei e falarei ali contigo, e tirarei do Espírito Santo que está sobre ti, e porei neles, e levarão contigo a carga do povo, e tu não levarás sozinho. Uma graça misericordiosa o aliviou do peso do seu cargo. Aqui neste momento, Deus dividiu a carga que estava somente sobre Moisés com outros anciões, para que os anciões também pudessem os ajudá-los. No momento das aflições, que eles pudessem ajudar, que eles pudessem levar a mensagem, que eles pudessem ouvir, né, o povo. E logo depois de todas essas respostas que Moisés pediu a Deus, Moisés respondeu: tu tens ciúmes de por mim? Quem dera que o povo do Senhor fosse profeta, e o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. E se recolheu Moisés ao acampamento, e eles, os anciões de Israel. Deus envia codornas, e então saiu um vento do Senhor, um vento divinamente enviado com este propósito, e trouxe codornas do mar, e as espalhou sobre o acampamento. Irmãos, eu estou me arrepiando aqui com essa palavra, acredita? Um dia de caminho de lado e um dia de caminho de outro, ao redor do acampamento, quase 2 covados sobre a face da terra. Então o povo esteve levantando todo aquele dia, toda a noite, todo o dia seguinte, recolheram codornas, o que menos tinha recolheu 10 homens, aproximadamente 60 alqueires. Gente, era carne demais, o povo não queria comer. Deus, olha, irmãos, olha só, irmãos, Deus enviou, realizou o pedido que aquele povo quis. Irmãos, isso me traz na memória algo parecido quando uma vez eu estava aqui, já aconteceu, é um breve testemunho, irmãos, que eu vou passar para vocês aqui. Eu estava aqui em casa com a minha filha e nós estávamos comendo arroz, feijão e ovo. E já tinha uma semana mais ou menos que nós estávamos comendo arroz, feijão e ovo. É comida, né, irmãos? Só não tinha uma carne, mas era comida. Mas nesse dia, eu olhei para os céus e falei assim: Senhor, manda provisão, Pai. Manda uma carne, eu tô com tanta vontade de comer uma carne. Faz tanto tempo, Pai, eu não tô tendo dinheiro para comprar, o Senhor sabe. Mas mesmo assim, obrigada, Pai, pelo pouco que eu tenho. Obrigada, porque o pouco é tudo e é muito, estando na Tua presença. Mas que o Senhor possa me ajudar, Pai. Eu e minha filha sente vontade de comer uma carninha e a gente não sabe nem quando é que a gente vai comer. E nesse dia eu tava desempregada, né? Eu não tava trabalhando, não tinha dinheiro. A pensão dela quase não dava para muita coisa. Mas onde é que eu quero chegar sobre isso? Nós se sentamos, começamos a almoçar e estávamos ali comendo tranquilo, uma comidinha gostosa, uma comidinha feita na hora, um arrozinho, um feijão, um ovo. É gostoso demais, gente, quando a gente tá com fome também, né? E de repente, a minha vizinha bateu na minha porta, que era muro com muro, só que o muro tinha um buraco, né, que dava para passar. E ela bateu na minha porta: vizinha, vizinha, me lembro como hoje, irmãos. A minha irmã é irmã em Cristo, irmã Raquel. Eu não esqueço disso, porque Deus usou a minha vizinha para fazer o milagre na minha vida. E eu peguei e saí, né? Deixei o prato na mesa e saí para atender ela. Quando eu saí lá fora, irmãos, olha o que Deus faz em nossas vidas quando a gente crê e acredita. A vizinha veio com uma bacia. Não era um prato, não, tá, irmãos? Era uma bacia com carne, com frango, com linguiça, tudo assadinha, quentinho, chega, tava fumaçando, irmãos. Agora eu falo para vocês. Eu olhei para os céus, falei com Deus e fiz um pedido a Deus. Aquela vizinha
chegou na minha porta e me trouxe o que eu estava pedindo a Deus. Então, o que aconteceu? Esse testemunho eu tô falando para vocês entenderem que quando nós cremos na palavra de Deus, como nós acreditamos em tudo que Ele faz em nossas vidas, acontece, irmãos. Deus usou a minha vizinha que estava assando carne lá na casa dela, né? Com certeza Deus sabia que eu estava sentindo um cheirinho de carne assada, né? E Deus fez com que ela trouxesse até eu e minha filha o que eu pedi, que era a carne que eu estava pedindo para Deus, que eu estava com vontade de comer uma carne, irmãos. Irmãos, esse testemunho eu levo para minha vida inteira, para minha vida toda. Porque ali eu percebi o quanto Deus é na minha vida. O quanto Deus cuida de nós. Que isso sirva de testemunho também para vocês entenderem que a partir do momento que nós olhamos para o céu e falamos com o nosso Deus e fazemos a nossa súplica, Ele vem e nos responde. Independente do momento. Às vezes pode ser na hora que você pediu, às vezes pode ser depois, às vezes pode ser daqui uma semana, ou daqui um mês, ou um ano. Mas Ele responde, irmãos. Porque Deus só te entrega a bênção quando você está preparado. Deus só entrega a bênção quando Ele vê que você é capaz de receber. Porque muitas vezes Deus não entrega a bênção porque sabe que se Ele entregar naquele momento, você vai fazer besteira. Você não vai usufruir da bênção. E assim foi comigo. Deus me trouxe aquela bênção no momento que eu estava necessitando. Ele sabia que se eu estivesse de barriga cheia, que eu já tivesse almoçado, ou talvez que eu pedisse em outro momento, eu não ia dar importância e não ia entender que era Ele que estava me enviando aquela bênção. Ele me enviou aquela bênção no momento que eu estava com fome, almoçando, pedindo, clamando a Ele, a minha vontade, o meu desejo. Que naquele momento eu queria comer uma carne. Deus trouxe para mim no momento certo. E isso pode acontecer conosco. Olha aqui, o povo queria. O povo, ele só sabia murmurar. Claro que eles não iam diretamente, ô Senhor, manda carne, ô Senhor, ajuda. Não, eles estavam murmurando. Porque o crente, o ser humano, ele é assim. Ele não sabe pedir com cautela. Senhor, eu preciso. Senhor, eu necessito. Senhor, eu queria tanto, Pai. Eu tô com tanta fome, meu Pai. Sabe? Nós temos que saber levar as nossas petições a Deus. Não é chegar e falar, ai meu Deus, faz tanto tempo que eu não como, meu Deus, por que eu tô passando por isso, por que isso? Não, nós não temos que clamar, nós não temos que murmurar, nós não temos que reclamar, nós temos que agradecer a Deus todos os dias pelo pouco e pelo muito, pelo nada e pelo tudo, pela saúde, pela enfermidade ou pela doença, nós temos que agradecer porque é Ele que vai fazer diferença em nossas vidas, irmãos. E assim foi feito aqui. Moisés clamou a Deus, conversou com Deus. Moisés não criticou, não brigou e não se exaltou. Deus foi lá e mandou milhões e milhões de codornas na face da terra ali onde aquele povo estava, que era muito povo de Deus. E sustentou eles dias e noite, que era o que eles queriam. Sobre a praga. E aconteceu que, estando a carne ainda entre os dentes deles, antes que fosse mastigada, o furor do Senhor se acendeu contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Que tipo de praga era? Não é dito, tampouco quantos foram feridos. Israel desejou os dons de Deus, mas não tinha o coração voltado para o doador. Aceitar os dons dessa mão generosa e procurar o deleite neles, independente de como traz morte à alma. Há uma indicação de que alguns dentre o povo creditou a um dos deuses dos egípcios, as codornas, em lugar de creditar ao Senhor, e isso resultou em juízo. E por isso Moisés chamou o nome daquele lugar Quibrode Adaava, porquanto ali sepultaram o povo que teve o desejo. Qualquer que tenha sido a praga matou alguns do povo. O povo foi em marcha para Azerote e parou em Azerote. Quibrode Adaava significa tumba dos
ambiciosos. Irmãos, olha só. Eu nem cheguei a ler a palavra, né? E já tinha comentado com vocês. O povo estava clamando porque eles nunca mais tinham comido carne, né? Quando que Deus daria carne a eles? Quando Deus enviou a bênção, a carne àquele povo, muitos deles, ao invés, vamos dizer assim, todos eles tinham que fazer o quê? Se voltar para Deus e agradecer a Deus pela bênção. Mas muitos deles acreditavam que aquela bênção não vinha de Deus, e sim de deuses estranhos. Como Deus que está no céu vê todas as coisas sobre nós, sobre a terra, Deus observou que aquele povo estava pecando contra as bênçãos que ele tinha enviado. E pelo pecado de alguns, muitos sofreram e padeceram, muitos foram levados à morte. Porque Deus se irou com aquilo. Ele se irou pelo fato do povo dele não acreditar, não crer que aquela bênção estava vindo dos céus. Povos incrédulos que acreditavam em deuses, que acreditavam em estátuas, achavam que aquelas codornas que tinham sido enviadas tinham sido pelos deuses que eles adoravam. Só que eles esqueceram que Deus vê tudo. Deus está vendo que eles estavam adorando deuses estranhos. Se eles estavam passando por dificuldade, era por causa disso. Se eles estavam passando por luta, era por causa disso. Mas eles não reconheciam. Até Deus se irá e mandar a praga. Uma praga que pegou a todo o povo de Israel e alguns chegaram à morte. Esse é o resultado da desobediência. Esse é o resultado daqueles que não acreditam nas bênçãos de Deus. Então, nós temos que ser diferente desse povo. Nós temos que acreditar que as bênçãos de Deus são contínuas em nossas vidas. Amém? Hoje eu deixo aqui o versículo 11, tá? Do versículo 8 ao 11. Logo estarei lendo mais. Deus é conosco. Senti aqui, Deus, que eu deixasse aqui, né? Essa palavra para vocês, que vocês possam entender, né? Ter sabedoria para entender e discernir sobre todas essas palavras que eu deixei aqui lida para vocês. Que aqui Deus nos faz a entender que nós temos que confiar somente nele e em nenhum mais, apenas nele. Para acreditar que nós temos que confiar em um só Deus, porque existe apenas um só Deus, irmãos. Então, que nós possamos confiar nele, acreditar, entregar nossas petições e crer que tudo ele fará em nossas vidas. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na sua presença nesse momento, Pai querido, Pai amado. Senti no coração, Papai querido, de pedir a Ti, Pai, que o Senhor toque com as suas mãos poderosas, Senhor, meu Deus, sobre o meu corpo. Tirando, Senhor, meu Deus, toda aflição. Tirando, Senhor, meu Deus, toda preocupação. Tira, Senhor, meu Deus, toda ansiedade, toda enfermidade, toda doença silenciosa. Limpa, Senhor, meu Deus, meu corpo, meu sangue, meus ossos, minha carne. Limpa minha pele. Limpa minhas veias sanguíneas, Pai. Desentope, Pai, o que estiver entupido. Pai querido, Pai amado, entra, Senhor, meu Deus, com seu poder e com sua glória sobre a minha casa. Acampa seus anjos aqui dentro, Pai. Cuida dos meus filhos e familiares, Pai. Guarda cada um deles do seu modo, Senhor, meu Deus. Eu não sei do que eles necessitam, mas o Senhor sabe. Pai, nesse momento eu venho também, Senhor, meu Deus, agradecer pelo dia, agradecer pela saúde, agradecer por estar aqui, Senhor, meu Deus, levando sua mensagem. Agradecer pelo alimento, pelo teto. Agradecer por tudo, Pai, que o Senhor tem feito em minha vida. Todos os livramentos que o Senhor tem me dado e dado aos meus filhos e familiares. Venho também, Senhor, meu Deus, pedir por cada filho seu que aqui se encontra nesse canal, Pai. Que está orando comigo, aqueles que ainda vão orar, aqueles que vão entrar no canal e assistir e orar junto comigo também, Pai. Sejam agora, sejam depois, sejam mais tarde. Mas que o Senhor possa, Senhor, meu Deus, ir de encontro à vida de cada um deles, Pai. Vai guardando seus filhos, Pai. Vai tirando toda a potestade, todo o principado das vidas deles, das nossas vidas, Pai.
Repreende toda maldição hereditária, repreende, Senhor Jesus, toda macumbaria, toda feitiçaria, todo trabalho feito. Porque o Senhor sabe, Senhor meu Deus, que sobre nós existe a maldade. E que essa maldade caia por terra, Senhor meu Deus. Vai arrancando todo espírito maligno, Senhor meu Deus, toda inveja, toda soberba, todo ódio do coração dos teus filhos. Que eles aprendam a perdoar e ser perdoados, que eles aprendam a se voltar para ti e pedir perdão pelos seus pecados, Pai. Pai, visita os orfanatos, visita os asilos, visita, Senhor meu Deus, os presídios femininos e masculinos. Visita os hospitais, Senhor meu Deus, hospitais esses que encontram leitos, Senhor meu Deus, com pessoas lá precisando da cura, Pai. Vai de encontro a eles, Pai. Eu não sei do que os seus filhos necessitam, Pai, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe as necessidades e as vontades dos teus filhos. Que o Senhor possa, Senhor meu Deus, erguer as suas mãos sobre eles, Pai. Colocá-los, Senhor Jesus, debaixo da sua grande proteção. Guarda, Pai, a vida de cada um deles. Vai de encontro, papai querido, das nossas nações, dos nossos países. Vai de encontro dos nossos presidentes. Vai de encontro dos nossos governantes, nossos líderes que o Senhor escolheu, Pai. Faça com que nosso presidente se volte para ti, Pai. Se afaste dos maus caminhos, Senhor meu Deus. Que ele possa, Senhor meu Deus, te aceitar como único Salvador. Porque se o Senhor colocou ele como líder, é porque o Senhor irá, Senhor Jesus, fazer um conserto na vida daquele homem, Pai. Pai, vai guardando a vida de todos nós. Vai guardando a vida dos nossos filhos, nossos jovens, nossos idosos e nossas crianças, Pai. Pai, vai de encontro àquelas nações que se encontram em guerra, Pai. Quantas pessoas, quantas vidas estão sendo ceifadas, quantas vidas estão sendo destruídas, quantas famílias estão sendo desconjuntadas, Pai, devido às mortes, devido às perdas, Pai. Vai livrando, Senhor, seus filhos dos terremotos, dos maremotos, dos furacões. Vai livrando seus filhos, Senhor, meu Deus, das enchentes, Pai. Pai, vai guardando eles, Pai. E aqueles, papai queridos, que perderam seus entes queridos, Pai, que o Senhor possa confortá-los, que o Senhor possa se voltar para eles, Pai, colocando suas mãos sobre o seu coração, Pai, e tirando toda dor, Pai, tirando até mesmo toda ira, Senhor, meu Deus, que quantos se encontram irados neste momento por perda, Senhor, meu Deus, por perder alguma coisa, Pai. Que nós possamos dar mais valor, Senhor, meu Deus, à sua obra, à sua palavra, Pai. E deixar um pouco de dar valor nos bens materiais. Porque bens materiais, Senhor, meu Deus, são passageiros. Porque quando o Senhor resolve nos levar, tudo fica para trás. Então, que nós não venhamos se apegar, Senhor, meu Deus, em bens materiais, em casa, em carro. Se apegar a nada, Pai. Se apegar apenas na sua mensagem, na sua palavra, Pai. Se voltar totalmente para ti, que nós sabemos que a sua vinda está próxima. Mas não sabemos o dia de amanhã, Pai. Hoje nós podemos estar aqui amanhã, ou daqui a pouco nós não podemos mais. Então que o Senhor nos perdoe nesse momento, Pai. Nos livra, Senhor, meu Deus, de todo o pecado. Nos limpa, Pai, nos purifica. Eu consagro a ti, Senhor, meu Deus, cada um dos meus filhos. Eu consagro a ti, Pai, tudo que me pertence, Pai. Tudo que assim o Senhor tem me dado, porque nada é meu. Eu consagro tudo a ti, Pai. Que o Senhor possa cuidar, que o Senhor possa livrar, que o Senhor possa renovar, curar, transformar, Pai, e libertar. Que seus filhos possam consagrar, Senhor, meu Deus, as suas vidas a ti, Pai. Que eles possam te reconhecer como único Salvador. Porque eu creio, Pai, na sua palavra. Assim como o testemunho que eu dei aqui, Pai, o Senhor fez por mim, o Senhor pode fazer por muitos dos seus filhos podem receber essa mesma bênção. Fora tantas as bênçãos, Pai, que o Senhor já tem me concedido. Obrigada, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por mim. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito pelos meus filhos. Pai, vai movendo papéis. Quantos dos seus filhos estão aguardando por uma resposta, Pai? Seja qual ela for, meu Deus, que eles venham ter essa resposta. Move papéis. Toca no coração de juízes, promotores, embargadores. Toca, Senhor, meu Deus. Vai livrando seus filhos de qualquer tipo de julgamento, Pai. Senhor, vai abrindo portas, Pai, aos desempregados. Vai abrindo portas àqueles que se encontram desempregados, Pai. Sem poder levar o pão de cada dia à sua família, Senhor. Vai guardando, Senhor, a vida dos teus filhos. Vai guardando a vida dos seus entes queridos, dos seus familiares.
Oh, Pai querido, só o Senhor pode todas as coisas, porque nós sabemos que se não fosse a sua misericórdia sobre nossas vidas todos os dias, Pai, nós nem estaríamos aqui, Senhor, falando contigo. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida dos teus filhos, Pai. Vamos agradecer, irmãos e irmãs. Vamos agradecer até mesmo antes de receber. Vamos agradecer por nossas bênçãos. Vamos agradecer pelas respostas de Deus. Por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e continua fazendo. Vamos agradecer pelo nosso teto. Vamos agradecer pelos nossos bens, vamos agradecer pelo alimento, pela vestimenta, pelo calçado. Irmãos, principalmente pela saúde, irmãos. Porque se nós não cuidarmos da nossa saúde, nós iremos ter que ter trabalho com nossa doença. Então vamos agradecer a Deus por nos dar saúde todos os dias, por cuidar de nós, irmãos. Independente da enfermidade que você esteja passando, tudo é temporário, tudo é passageiro, porque você não está passando sozinho. Deus está passando contigo. Esse vale que vocês estão passando, Deus está junto. Como aquela nuvem de fumaça que acompanhava seu povo entre as provas, entre as provações, entre até mesmo as maldades humanas. Ele estava ali acompanhando com uma nuvem de fumaça, com uma nuvem de fogo. Assim é Ele em nossas vidas até hoje. Ele nos acompanha nos vales, Ele nos acompanha nos desertos. Ele acompanha a gente. Se nós estivermos passando por uma enfermidade, por uma doença, Ele está ao nosso lado. Vamos nos guardar, vamos buscar, vamos interceder. Interceda pelos seus filhos, interceda pelos seus esposos, pela sua família, pelos seus vizinhos, pelos seus amigos. Interceda, irmãos. Somos colunas. Nessa terra nós somos colunas. Deus nos escolhe para interceder, Deus nos escolhe para orar, para buscar por aqueles necessitados. Muitos estão cegos na fé, muitos estão distante deles, muitos não querem ouvir a palavra, muitos estão desobedecendo. Mas não sabem eles, meus irmãos, que a desobediência leva ao pecado, o pecado leva à morte. Então vamos entender a mensagem de Deus, vamos reconhecer que Deus é o nosso único Salvador, vamos reconhecer que nós temos que estar na presença dEle, vamos reconhecer que nós temos que se humilhar na presença dEle, que nós temos que buscar por Ele. Honrado seja Jesus, honrado seja nosso Deus, glórias e glórias e glórias ao seu nome. Que sejamos como uma trombeta, estamos a todo tempo à mercê do inimigo. Então vamos buscar mais em Deus. Vamos acreditar que Ele tem um propósito em nossas vidas e que esse propósito seja cumprido, irmãos. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Vamos orar a oração que Ele nos ensinou, que Ele nos deixou. Amém? Oração essa que nós podemos fazer todos os dias. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E todos dizem amém. Graças a Deus. Vamos ler nosso Salmo 91, como de todos os dias. Que esse Salmo 91 possa nos trazer vitória, possa nos trazer respostas. Respostas essas que nós necessitamos. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu és Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem de todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei. Dar-lhe-eis abundâncias de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Salmo 91, ele é um salmo de refúgio, ele é um salmo que nos enche de baluarte. No versículo 11, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos, demonstra o quanto Satanás conhece a Bíblia, irmãos. Entretanto, ele ainda acredita que pode burlar a palavra de Deus. Na realidade, os anjos deram ajuda constantes a Cristo. Mas Satanás corrompeu as escrituras, omitindo em todos os teus caminhos e introduzindo em seu lugar. Para que nunca tropeces em alguma pedra, o caminho do Messias pelo deserto foi na dependência de Deus. O esforço de Satanás na tentação foi para levá-lo à independência, mas o inimigo fracassou. Cristo andou em um caminho de perfeita submissão ao Pai, obediência, dependência. Do mesmo modo, todos aqueles que seguem Cristo em dependência e fé podem estar seguros da sua vitória. Aqui Deus fala que quando ele deu a ordem aos seus anjos para nos guardar de todos os nossos caminhos, ele se revela ao caminho que Jesus levou no deserto. Jesus passou pelo deserto e Satanás tentou de todas as maneiras tirar o foco de Jesus, que era Deus, que era o Pai. Ele queria de todas as maneiras tirar Jesus do caminho que era a salvação, né? O caminho que o levava à dependência total de Deus. Satanás queria que Jesus, naquele momento, se tornasse independente, saísse da presença de Deus, que Jesus se afastasse da dependência. Nós somos dependentes de Deus, irmãos. Nós não somos dependentes próprios, nós somos dependentes de Deus. E assim era Jesus naquela época. Satanás queria tirar Jesus da dependência de Deus. Ele queria provar para Jesus que ele não precisava da dependência de Deus. Não precisava que Deus estivesse nos caminhos junto com ele. Então, ele tentou Jesus de várias maneiras. Ele tentou fazer com que Jesus comesse, com que Jesus bebesse, com que Jesus pulasse de uma montanha. Então, tudo aquilo ali, ele tentou burlar, né, a palavra, a escrita de Deus. Por quê? Porque Satanás, ele tá aí para isso, para nos burlar, para nos tentar destruir. Satanás quer nos tirar da dependência de Deus. Quando eu falo sobre a dependência de Deus, irmãos, quer dizer que nós temos que estar o tempo todo na dependência dele. Vai arrumar um trabalho, você é dependente de Deus. Vai casar, é dependente de Deus. Vai a um supermercado, é dependente de Deus. Vai sair do portão para fora da sua casa, você é dependente de Deus. Você acorda pela manhã, você é dependente de Deus. Nós não somos independentes, nós não temos autoridade suficiente para mandar em nós. Porque é Deus que cuida, é Deus que guarda. Nós temos que estar a todo momento mostrando isso a Satanás. Que as palavras que ele lança sobre nossas vidas, que são dardos inflamados, não nos atingem. Que esses dardos inflamados caem por terra. Aqui fala no versículo 5, não temerás o terror noturno, nem seta que voe de dia. Irmãos, o terror noturno fala das trevas espirituais de Satanás.
A seta que voa de dia se refere aos esforços deliberados dele, do inimigo, de querer nos tirar da fé, de querer nos afastar. O maligno trama uma tentação, uma opressão ou armadilha para o crente. O crente somos nós. E logo dispara como uma seta. E o único que pode nos proteger, nos livrar dessa seta, é o escudo e bróquio de Deus. E assim foi Jesus. Jesus passou por aquele deserto, mas mesmo que o inimigo tentou, que foi Satanás, tentou estar ali lado a lado com ele, tentando mostrar para ele que ele não dependia de Deus, aqui Jesus sabia que Deus estava do seu lado. Satanás podia ficar ali, ó, burlando o tempo todo nos ouvidos de Jesus, mas daqui a fé vem pelo ouvir, só que ele ouvia a palavra de Deus, ele ouvia a palavra do Pai. Assim somos nós temos que acreditar na palavra de Deus e não na palavra do inimigo. Creia somente que ele tudo fará nas suas vidas, irmãos. Amém? Que vocês possam guardar essa palavra, que vocês possam meditar no Salmo 91 e que Deus possa abençoar a vida de vocês. Irmãos, entre no meu canal, se inscreva, faça seus comentários, deixe seus nomes, seus pedidos de oração, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber minhas notificações, participe para me ajudar, para que meu canal cresça, para que eu possa levar mais e mais a mensagem de Deus. Que vocês possam ficar todos na paz do Senhor, que vocês tenham um dia abençoado por Deus e não se preocupe com o dia de amanhã, se preocupe com o hoje. É hoje que temos que perdoar, é hoje que temos que pedir perdão, desculpa, é hoje que nós temos que abraçar, que amar e que dar valor. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.